dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Hugo Scremin e aqui ao meu lado está meu irmão, Diogo Scremin. Nós estamos aqui para mais um Plenicast, o podcast da plenitude. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero te pedir uma gentileza, que você curta, compartilha e também siga o nosso canal. Nós temos o sonho de chegar em 100 mil inscritos no nosso canal, então eu peço a tua ajuda. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, pastor René Breuel. Vamos tratar de um assunto muito interessante, que é o tema do seu último livro lançado pela Mundo Cristão. Agradeço ao Mundo Cristão também por nos fazer a ponte, ter a honra de ter o pastor aqui com a gente, que o tema do livro é Não é Fácil Ser Pai. E quero passar um descritivo sobre a vida do pastor, que ele é fundador da igreja Ópera em Roma, Itália, desde 2012, possui mestrado em escrita criativa pela Universidade de Oxford, em teologia pelo Regent College, no Canadá, e é bacharel em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Já contribuiu com veículos como Washington Post, Times Literary Supplement, Christianity Today, Evangelical Focus e Ultimato. É autor do livro Paradoxo da Felicidade e Não é Fácil Ser Pai. É casado com Sara e pai de 2 meninos, Pietro e Mateu. Pastor, seja muito bem-vindo. É uma alegria e uma honra ter você aqui com a gente. É uma grande alegria, Hugo, estar com você, com o Diogo, conhecer a plenitude, essa conversa. Estou empolgado por esse tempo juntos. Que benção, pastor. Vou colocar aqui o tablet aqui em nosso meio, para a gente poder ir vendo as perguntas aqui. Pastor, obrigado por disponibilizar seu tempo, estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal, porque a gente vai falar de família. Isso. E família hoje tem sido um objeto de ataque. E eu tenho certeza que o nosso papo aqui vai ser muito edificante para as famílias aqui do Brasil. Isso, espero. É uma coisa que eu falei no livro, já o título Não é Fácil. Eu achei que não é fácil, né? É bonito, mas o ser marido, ser filho, ser pai, tudo isso, irmão, né? Sim. Por que você decidiu escrever sobre esse tema? Eu decidi, Diogo, porque eu percebi que eu não estava pronto. Eu entrei um pouco em crise. Eu sabia que era uma coisa importante, que a influência que um pai ou uma mãe tem sobre um filho é muito grande. Mas eu vi que eu tinha medo de novas responsabilidades. Me perguntava se estava chegando cedo demais. Eu tinha um pouco ressentimento de ter um menininho invadindo minha esfera pessoal, tá sempre em casa. Eu sentia culpa de não ser o homem generoso que eu queria ser, vergonha de sentir tudo isso. Então comecei a perceber essas coisas dentro de mim. Eu falei, uou, calma aí, alarme, sabe? Tem que pensar sobre isso. E o meu jeito um pouco é colocar coisa no papel, fazer uns bullet points para mim mesmo, refletir. E acabou crescendo a coisa e virando um livro, né? E ali um pouco eu escrevi para um pouco ajudar a elaborar italiano, desculpa, a processar todas essas emoções de esses medos, essas ansiedades, pensar como eu podia... Eu senti que o desafio principal era eu mesmo. Não era aprender a trocar fralda ou alguma coisa mecânica, né? Mas era quem a gente é, né? O que toca a gente lá dentro. E um pouco foi sobre isso para eu me ajudar e tentar ajudar outras pessoas também sobre isso. Existe uma romantização da maternidade e da paternidade também. E o que eu percebi é que o seu livro deixa isso bem claro, que não existe romantização para a paternidade. É uma coisa linda, mas ao mesmo tempo é difícil acordar de noite, aí você já dormiu pouco, aí acaba sendo uma discussão com a esposa, e aí eu acho que são desafios da vida, mas é ali que a gente tem que viver, né? A vida, o amor, o evangelho e tudo mais. Viver isso naquelas dificuldades do dia a dia, não só aquela visão idealizada, que se a gente transmitir isso depois para as pessoas no dia a dia, fala, puxa, eu tenho essa dificuldade que acho que ninguém mais tem, né? Mas na verdade não, a gente tem toda essa dificuldade mesmo. Eu tô com 2 crianças pequenas em casa, como eu te contei. Legal. Então quando eu lia seu livro, Sim. eu me identifiquei exatamente com o momento que eu tô passando em casa. Que legal. Então, pais de crianças pequenas ou que estão para ter filhos, se lerem o livro, vão se identificar exatamente com o momento que estão passando. Toda essa chegada é uma transição grande, né? Para a família, para a esposa, para o marido, e você quer receber, ajudar e apoiar, mas é um passo grande, né? Eu achei uma transição mais difícil do que se casar. Se casar é uma transição boa e tudo mais, mas ter filhos para mim foi mais forte. Com quantos anos você se casou? Eu me casei com 22, quase 23, então foi bem cedo. Menino. E o Pietro, nosso primeiro, chegou quando eu tinha 26. Meu irmão
está com 2 filhos. Eu também tenho um sonho de ser pai, eu e Amém. minha esposa. Então, eu lendo o livro, eu vendo todas as suas ansiedades lá, as suas perguntas, os seus medos. Então, eu comecei a refletir na minha própria vida lendo o seu livro. E, pastor, quando a gente toma consciência de que a nossa vida vai mudar como pai? É no momento do parto? Ou é antes? Como é que é? Uma coisa que a gente ouviu falar, e pelo menos para minha experiência foi o que aconteceu, é que as mulheres se sentem já mães já da gravidez, já do começo. E quando que para os pais, pelo menos para mim, era uma coisa teórica, assim, vai chegar alguém e entendi com a cabeça. Mas para chegar assim, nas entranhas, é só quando o bebê chega mesmo, você tem alguém na tua frente e fala, ele existe de verdade, chegou mesmo, né? Tem uma pessoinha aqui. E para mim foi um processo que eu senti que eu tinha o meu processo, como ela tinha de gestação, de criar uma criança, para mim era essa ideia de pensar numa criança, pensar uma nova fase de vida, pensar e tinha todas essas emoções, essas coisas, né? E para lidar com isso. Mas para mim foi quando chegou a criança mesmo, que eu falei, puxa, ele existe, ele tá aqui, e agora, com o que a gente faz? E aí eu tive que pensar a respeito. Nasce uma criança, nasce um pai, né? É verdade. Eu li no seu livro, como eu disse, eu li ele ontem, todo ele, e eu vi que você tentava ser durão, né? Tentava não mostrar sentimento, e depois começou a ser quebrado pela... Sim, você tenta, sabe, convencer a si mesmo, né? Tá tudo bem, não tem problema, nenhum estresse e tal. Convencer a esposa que tenta trazer minha segurança, né, pra ela, eu tô aqui pra te ajudar e tal. E pra todo mundo que tá perguntando, e aí, tá indo bem? Como é que vai ser? Mas com o tempo, quando eu olhava pra dentro de mim mesmo, eu via aquelas coisas e aí tive aquele conflito interior já pra pensar... nego isso ou eu aceito que tem essas emoções, essas perguntas, não me sentir pronto? Às vezes nem queria, nem saber que eu só queria ter um filho, né? Eu até tinha essa coisa, aquele egoísmo seu que você fala, puxa, agora a vida vai mudar, não tenho pensado mais mas agora é uma coisa, é nós, né? E colocar uma outra criança na frente de você é um passo grande, já aquele egoísmo, aquele soco no estômago que você recebe, né? Então pra mim já foi uma batalha ver se eu reconhecer aquelas emoções ou não. O meu estilo era reprimir, não, tá todo tempo tudo bem, nesse estresse, vamos pra frente e tudo mais. Mas mas acho que o caminho melhor é reconhecer, é ouvir, é poder trabalhar, poder se abrir com alguém, conversar ou ler a respeito, porque a gente ajuda a processar aquilo com mais maturidade, mais consciência, né? E não só jogar tudo pra baixo, debaixo do tapete e depois acaba estourando em algum momento. Na verdade, a sua dificuldade já começou na hora do parto, né? Porque a sua esposa ficou subindo e descendo as escadas, aí vocês tiveram a notícia que o seu filho estava com o coração acelerado, não é? Isso, E ali a gente... aquela história das escadas do prédio, eu estava lendo o manual de grávidas, e tinha uma seção que explicava como os pais podiam ajudar, né? Aí ela me falava para ler, aí eu postergava, deixei para os últimos dias. Aí estava deitado no sofá de casa tentando ler. Aí eu vi ela... subindo as escadas do prédio, abri a porta do apartamento, eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, eu ouvi falar que subir as escadas ajuda a acelerar a chegada do parto, porque ele estava já atrasado, né? Aí eu falei, quantos andares você está fazendo? Ela falou, 33. Eu falei, 33? Aí ela falou, o que você queria me dizer? Eu falei, eu tô lendo essa parte aqui dos pais, mas é muito difícil, não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo isso. Ela me olhou e falou assim, você tá reclamando da sua parte e a minha. Se quiser trocar, eu topo. Eu falei, desculpa, que fora, né? E aí já teve essa parte. E aí, chegando ali, quando chega no momento do parto, ali, quando a gente foi pro hospital, ela tinha já... eu queria estar lá pra ela, tinha já as questões do parto, né? Que teve o médico fez um teste do batimento cardíaco do bebê e era preocupante, estava rápido demais. E ali, então, tinha as emoções dela, a situação, e eu tinha as minhas próprias emoções e o meu jeito é um pouco desconectado da realidade, sabe? Eu postego as emoções pro futuro. Sim. E aí, esse capítulo, o primeiro capítulo, é um pouco eu tentando lidar com as minhas questões interiores, ao mesmo tempo que está acontecendo fora, um parto complicado, o que vai acontecer, né? E aí quando o Pietro chegou, ela já... Foi uma alegria, ele estava bem, a saúde estava bem, graças a Deus, mas ela já tinha todo, sabe, o carinho como mãe, já recebeu ele com a voz, e eu não sabia o que dizer naquele momento, sabe, uma criança vai me entender, eu fiquei mudo, e aquilo eu fiquei, puxa, tem que falar alguma coisa pro meu filho, receber meu filho, e aí lidar com aquilo. Eu acho que o pai, quando o filho nasce, eu vou dizer por mim, eu acredito que foi o seu sentimento também.
Quando você olha para a criança e você olha para o seu filho, você fala, puxa vida, mas eu acho que eu não amo ele como eu deveria amar. É. E é algo que vai sendo construído com o tempo. Vai. Conforme as semanas vão passando, as interações, e eu achei que é isso mesmo também. Você tem essa pressão de amar e sentir tudo aquilo, né? Mas é uma coisa que é construída com o tempo, como um relacionamento, né? Começa a namorar, com o tempo, e casar, e vai toda a jornada, né? Mas ali é isso mesmo. Eu acho que é diferente da mãe. Porque a mãe já ama desde da concepção, quando o neném está sendo gerado na barriga. Mas a gente vai ter que aprender a amar. Pelo menos comigo foi assim. Eu tive essa experiência de receber o filho. Eu falei, puxa, minha esposa perguntou, você ama ele? Eu falei, eu amo. Mas hoje, depois de 1 ano e 9 meses, eu amo muito mais do que eu amava quando nasceu. É verdade. Não, é verdade. É isso mesmo. E quando chegou no segundo, eu tinha essa pergunta assim, será que eu vou amar ele que nem o primeiro, né? Porque já tem tanta coisa construída. E eu senti que acho que foi depois de 2, 3 semanas, aí sim. E é um tempo, sabe, de criar aquele laço, né? Aquela conexão. Sim. E faz parte. É a vida e é uma nova pessoa chegando e a família tá indo, né? É parte. A gente tem que dar essa graça para si mesmo, né? Graça um ao outro para viver isso assim. Sim. Pastor, hoje a gente vê muitos casais que querem tentar engravidar e por vezes passam muitos anos e não conseguem engravidar. Eu vi no livro que vocês passaram por um momento desse. Como é que foi vocês passarem por esse momento? Eu sei que era toda uma expectativa, os anos vão passando. Como que foi isso para vocês? Boa pergunta. Para mim, foi difícil. Eu e a Sara, a gente é bem focado e a gente trabalha duro e competente, sabe? Você alcança, tem metas e vai alcançando. Sim. Mas aquilo era uma meta que a gente não conseguia alcançar, sabe? Era além do seu controle. E é uma coisa que é um ciclo de expectativa e desilusão mês após mês, sabe? Subir e descer a montanha-russa. E você não sabe quando vai chegar. Sabe se vai chegar depois de 3 meses, depois de 1 ano, depois de 10 anos, se nunca vai chegar. E eu senti que aquela montanha-russa emocional era difícil, sabe? Principalmente para ela. Para mim era um pouco tipo, ok, vamos ver, quando chegar legal. Mas eu não sabia, sabe, quanto que eu... como marido, entrava na montanha-russa com ela e tinha expectativas, desiludido, ou era melhor ficar um pouco fora e ter uma coisa mais, uma presença mais estável. Eu senti que ela começou a estudar a respeito, ela quase que tinha conseguido um mestrado em reprodução humana. Sabe quando todo aquele conhecimento chega em cima de você assim? Eu falo, puxa. E aí virou também a gente fez a teste de... esqueci o nome agora em português. Teste de gravidez, mas também teste para ver se você é fértil ou não. Sim, ela fez um controle para ver se ela tinha endometriose. Sim. E aí, sabe, começa a virar uma coisa meio... Como a medicina ajuda, mas você começa a sentir que vira uma coisa um pouco mecânica, um pouco médica, né? Tipo, sabe aquele ar-condicionado, a clínica, aqueles termos médicos. Você fala, puxa, era uma coisa... sobre um pouco a conexão de um homem e da mulher que se amam, e nisso nasce uma nova vida, e aí começa a ficar um pouco mecanizado, um pouco mais frio, né? E aí foi um processo difícil, e eu lembro uma vez que ela achava que ia estar grávida, ela escolheu, a gente estava no seminário na época, né? E tinha a chapel, a capela onde todo mundo se encontrava. Ela falou, vou tomar o teste de gravidez naquele dia, para contar todo mundo que estou grávida, vou ligar para minha mãe, para a irmã, para assistir todo o teste, todo o plano, né? E o teste foi negativo de novo. E eu lembro, é difícil, né? Viver aquilo e seja viver as emoções nossas, seja estar ali para outra pessoa e gestir todas essas expectativas, é difícil. É difícil. Eu sei que algumas vezes em casa também a gente... agora você está grávida. Vamos por fé mesmo, né? A gente coloca fé no negócio e aí faz o exame, né? O teste de gravidez lá em casa. Não tá. É verdade. E às vezes a gente, como marido, a gente fica pensando, e aí entro, o que eu falo? Não falo nada. É complicado. Coloco mais esperança, mais fé, ou melhor não. Sabe, é difícil. Não é fácil, não é uma pergunta fácil, não. É difícil você acertar a mão, né? Acertar a mão. Vai ser bom. E é fácil exagerar para um lado, exagerar para o outro. E você também começa a receber a pressão externa, porque as pessoas começam a perguntar, e aí, quando você vai ter filho?
E aí, não tá trabalhando, ele não tá fazendo nada em casa, né? Então, e as pessoas não... Tem gente que não tem muito simancol, né? Sim. Não. E aí, às vezes tem um grupo de amigos, né? Que tem os filhos, aí um casal ou alguém que não casou, ou não tem filhos, e tem essas transições, né? Que vai até socialmente. Eu lembro de uma amiga que falava que organizava muitos chás de bebês para as amigas e ela não estava conseguindo engravidar. E como foi difícil para, sabe? Você tem que celebrar, você está feliz pelo outro, é uma alegria para sua amiga e tudo mais, mas não aconteceu com você. Aí você fica com culpa de ter esse sentimento, né? Aí lidar com tudo isso foi uma coisa que me impactou no seu livro sobre a irmã da Sara. Legal. E ali eu quis incluir, eu conto principalmente a nossa história, né? Mas eu quis incluir algumas outras histórias também, ali, especialmente essa da irmã da Sara, porque honrar, seja vozes femininas, e seja quem ou não conseguiu nunca ter filho, ou no caso dela. O caso dela foi muito difícil, ela tinha, acho que os médicos falavam menos de 1% de chance, oraram, foi todo o processo, conseguiram ter um filho. Queriam ter um segundo para crescerem juntos, e aí ela teve câncer. Sim. E aí foi toda a batalha contra o câncer, ela fez um canal no YouTube, ficou careca e foi toda aquela batalha para ver se ela sobrevivia. Graças a Deus sobreviveu, mas ela não podia ter filhos por causa dos tratamentos da quimioterapia, né? E aí foi todos altos e baixos e descobri e acabaram adotando uma menina. Moram nos Estados Unidos e adotaram uma menina. E isso foi... ela falava ter essas festinhas de chá de bebê para as amigas, mas ela estava triste. E o dia que a gente descobriu que a gente estava grávida do segundo filho, a Sara é mais nova que a irmã, mas a gente acabou tendo filhos antes. Então, quando a gente estava grávida do segundo filho, ela queria ter o primeiro, não tinha tido ainda. E eu lembro que ela estava expectativa de estar grávida aquele dia. Descobriu que era negativo. E ela até contou a história que chorou no chuveiro. Sim. E tudo mais. Estava feliz pela irmã, mas triste por ela e com culpa de sentir essa tristeza, que a irmã estava grávida e gestir tudo isso, sabe? E acho que a gente tem que um pouco compartilhar a vida. E até para quem tem a fé cristã, né? A gente acaba ficando muito, às vezes, no patamar do ideal, do Deus é bom e vamos lá e tudo mais. Mas tem que compartilhar essas dificuldades também, né? Porque é ali que a gente encontra, às vezes, Deus no modo mais real mesmo, com essas dificuldades. E tem uma coisa também, entrando mais no campo espiritual, é que as pessoas ligam muito você ser abençoado ou não na questão de filhos também. Isso. Poxa, eu não tenho filhos, eu não sou abençoado pelo Senhor. Eu tenho muitos filhos, eu sou abençoado pelo Senhor. Isso não é uma verdade. Não. Porque Deus usa diversas estratégias para usar a nossa vida. Com certeza. Com certeza. Eu acho que isso é fundamental. E acho que é uma transição que, como cristãos, a gente precisa ajudar a fazer também como igrejas, porque eu sinto que... Eu sou pastor em Roma, na Itália, né? Um contexto historicamente católico, ainda mais que o Brasil. E ali, uma coisa que eu falo que acho que os católicos tradicionalmente põem muita ênfase no celibato, né? Tanto é que sacerdotes e freiras não se casam. Mas nós, como evangélicos, colocamos muita ênfase na família, casamento e família. Em modo que, se alguém não tem aquele padrão de marido e esposa e 2,4 filhos, aquela média, se sente um pouco fora, né? E a gente faz um esforço muito grande para incluir e honrar solteiros na nossa igreja. Tem muitas pessoas que ou não se casaram, ou chegam depois de um casamento para tentar... chegam na igreja e procuram uma ajuda. Pessoas ou que não tiveram filhos. A gente tem que ter esse espaço e honrar tudo isso. E a gente fala também de paternidade e maternidade espiritual. Ou seja, a influência que você pode ter sobre outras pessoas e fazer discípulos, compartilhar a fé e tudo mais. E como algumas das pessoas mais férteis e mais abençoadas, influentes que eu conheço, não têm filhos ou não se casaram. E, paradoxalmente, não é um canal biológico, mas é um canal que Deus nos dá, né? Sim. O apóstolo Paulo não era casado, Jesus não era casado, outros cristãos da história não foram. E a gente poder honrar isso e tratar isso tudo como modos de expandir o reino de Deus, né? E abençoar outras pessoas e ter essa influência sobre outros também. Eu tenho certeza que tem pessoas que vão assistir esse podcast que não conseguem ou não puderam gerar e estão nesse processo. O que você falaria para elas? Boa pergunta. Eu tentaria evitar um chavão, sabe? Tipo uma resposta pronta. Porque cada um é cada um. E... Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. E... Ali eu tentaria... tentaria mais
ouvir a pessoa, mais um ministério de presença, sabe? Sim. Acompanhamento, presença, estar junto, orar junto. Pode ser algo que Deus provenha. Talvez não, e a gente não sabe, né? Sim. E aí tem ali uma outra história que eu coloco no livro, a história da Federica, Sim, uma amiga nossa da Roma, que ela nunca tiveram filhos. Eles queriam ter logo rapidinho e passaram mais de 12 anos. Nunca tiveram filhos. Acabaram adotando 2 meninas lá da Itália. E ali até incluo um testemunho que ela compartilhou na igreja, ela refletindo sobre a história da Sara, do Abraão, que esperaram décadas, né? E ali chega a história que Isaac vai nascer e a Sara é incrédula, ela não acredita, né? Ela dá risada, rejeita aquilo, né? E ela fala como ela se sentia que ela ficava ela estava falando um pouco para ela mesma de sair da tenda da dor dela, que ela tinha se fechado, sabe? E eu não saberia muito o que dizer, sabe? Sem ter a pessoa do lado, na frente, conhecer e acompanhar, e a gente tentar ter essa sensibilidade. Sim. Mas que Deus é bom, Deus viver aquela vida, aquela jornada com filhos, sem filhos, com Deus de qualquer modo e com os irmãos. Eu acho que isso é o principal, né? Filhos ou não, nós precisamos saber que Deus continua sendo nosso Deus e o Senhor de todas as coisas. Amém. E uma história que me veio, uma história da Bíblia, é a história da Ana, ali, a mãe do profeta Samuel, né? Que não podia ter filhos, tinha aquela situação lá de poligamia, que a rival tinha muitos filhos e desprezava ela. E ali eu estava pensando sobre isso recentemente. Ali no hebraico, fala que ela se levantou e buscou a Deus e o fez antes do filho chegar. Não quando ela ficou grávida, mas antes do filho antes de ficar grávida, antes do teste for positivo, antes do sonho se realizar. E acho que esse passo da gente se levantar espiritualmente, emotivamente, antes até que seja o filho chegar, ou a promoção chegar, ou superar a depressão, o que for, é fundamental. Sim. Não esperar, sabe, aquele sonho se concretizar, mas conseguir fazer esse passo. E essa dificuldade, às vezes, ou não encontrar alguém, ou encontrar alguém, mas não ter filhos, ou ter algum problema na família, e conseguir esse passo de se levantar com Cristo, mesmo com o problema tá difícil, tá acontecendo ali, é uma coisa fundamental, né? Agarraria a mão de Deus. Amém. Pastor, lendo o seu livro, inevitavelmente vê a história que você pensa que o filho atrapalharia o seu futuro, as suas leituras, o seu ministério. Como que foi isso para você, para sua esposa? Eu sei que tem um dia lá que ela te chama à noite, né? E para vocês conversarem e discutirem sobre isso. Foi tenso o negócio. Como que foi aquela conversa? Ali eu senti que uma das minhas principais crises interiores, talvez uma coisa um pouco mais masculina, mas que acontece com as mulheres também, é como isso toca na questão profissional. Eu era muito focado, me sentia chamado por Deus. Tinha feito a faculdade, estava fazendo seminário, depois o plano era mudar para a Itália, plantar uma igreja lá, queria dar o meu melhor, né? E aí nisso tá chegando uma criança, eu falo, calma aí, senhor, eu estou acabando os estudos, deixa eu dar uns 2 anos de luta para o meu evangelho, tentar fazer o que eu posso, né? Antes do filho chegar. E eu senti que ali era um medo de insignificância, era tentar provar o nosso próprio valor com conquistas profissionais, reconhecimento, até ministeriais, que paradoxalmente a gente acaba querendo usar para se afirmar, né, para ser reconhecido, é uma coisa humana, né? E ali eu senti que o filho ia ser um obstáculo. Eu falei, puxa, eu vou ter que dedicar tempo, eu não vou poder ter todo o foco que eu poderia ter assim, no ministério que eu queria ter. E ali foi um pouco em crise. E ali foi uma noite que eu acordei, a gente estava lá no Canadá, acendi a luz. Eu falei, vamos conversar. E a gente sempre tinha dividido as coisas meio igualmente, as tarefas em casa e tal, né? Queria apoiar ela, dar espaço para ela. Mas eu senti que aí agora ia chegar filhos. Eu falei, era um pouco o que eu falei, assim, topo ter filhos se você cuidar e eu dou uma ajudinha, assim, sabe? Jogar a responsabilidade para a esposa de um jeito forte, né? De um jeito que não seria saudável. E aí a gente acabou discutindo, mas a gente já se acertou, mas eu precisava ter aquele momento para externalizar e reconhecer o negócio, né? E eu vi uma palavra de sabedoria dela, ela falou, você não me ama, não adora ter tempo comigo? Eu falei, claro. Aí ela falou, vai ser a mesma coisa com os filhos. Eu falei, puxa, é verdade. Foi uma pequena verdade, mas que chega naquele momento certo, Sim. né? E
E passar por isso. E a gente falou da condição de pessoas que não podem gerar, mas também tem pessoas que não querem. Também. Por conta desse motivo. Também. Se preocupam com o profissional, né? E com o futuro. Isso. E criar filhos no mundo de hoje também é um desafio. Isso, a taxa de natalidade no mundo está diminuindo muito, né? O pessoal casando mais tarde, querendo ter menos filhos, e é isso mesmo. Tem algumas preocupações que são, às vezes, econômicas, ou se afirmar profissionalmente e tal, mas muita gente não sentir que não consegue ter a estrutura nossa para poder receber alguém bem, e está preocupado em ser um pouco pais para nós mesmos, né? Sim. E cuidar de si mesmos e não sentir que a gente consegue dar para alguém, a outra pessoa. Como que Albert Einstein te fez entender tudo isso? Isso foi uma outra coisa ali, que foi um momento que tinha um pouco... Não lembro sobre o que, mas tinha discutido com a Sarah por alguma outra coisa. Aí sabe quando eu vou na internet para encontrar alguma coisa, sabe, aliviar o estresse, sei lá. Eu tava vendo notícias, aí entrei no site de uma revista que tinha, por alguma razão, repostado o obituário do Einstein de 55, quando ele tinha morrido. E aí contava de todas as descobertas dele, as honras dele, prêmio Nobel, todas aquelas coisas lá. E aí no meio tinha um parágrafo que descrevia a juventude dele, que ele casou com uma matemática, e ele tinha um trabalho repetitivo que era examinar patentes no escritório suíço de patentes. E aí ele rabiscava um pouco as ideias deles, o que seria depois das descobertas que ele teve depois, em papéis e colocava no bolso, assim. E de noite ele empurrava o carrinho ali em Zurique, na cidade, e aí tinha aquela frase que falava que ele empurrava o carrinho de bebê e parava de vez em quando para anotar as reflexões deles e colocar no bolso, né, e continuar. E eu falava, puxa, aquela coisa me pegou, sabe? Um cara que foi brilhante, que teve ideias que mudaram o mundo, mas naquela fase ele tinha que empurrar o carrinho de bebê, ter um trabalho monótono, o dinheiro era curto, mas ele não deixou a vocação dele morrer mesmo assim. Ele cuidou da família, fez a parte dele naquela fase, mas ainda estava anotando as ideiazinhas dele, que eu sentia que era livro, era sermão, ideias que ele quer fazer para a vida, né? E eu senti que, por um lado, é uma fase para readaptar isso, às vezes a família tem um espaço maior, mas que a nossa vocação não pode morrer. A gente não pode deixar aquelas ideias, aqueles planos, aquelas coisas de lado, porque Deus vai usar, e Deus, na verdade, Sim. nos prepara. Paradoxalmente, eu era um jovenzinho apressado que queria plantar uma igreja em um outro país, mas o processo de ter filhos acabou me amadurecendo e me ajudando a fazer aquilo bem quando chegou a hora certa de fazer aquilo bem e não com pressa e mal feito, né? Sabe que hoje de manhã eu estava pensando, né, na minha rotina, lendo o seu livro, pensando na minha rotina. Eu acordo sempre 5 da manhã, vou para academia, volto, faço meu café, faço meu devocional, me despeço da minha esposa que vai trabalhar. E eu pensando na minha vida futura como um pai. Sim. E eu te faço uma pergunta, como conciliar todas essas coisas, né? Porque alguma coisa da minha rotina vai ter que ser mudada quando os filhos chegam. Como conciliar trabalho, também atenção à esposa, também Sim. a criação dos filhos. Como conciliar tudo, pastor? Boa pergunta. Ali acho que vai muito comunicação. Saber ser um time e ajudar um ao outro. E acho que uma das vantagens da nossa geração é ter homens e pais mais conscientes e que querem ajudar, sabe? E não era Sim. só aquela coisa de você chegar em casa, abre o jornal e a esposa faz tudo, né? Você quer participar, quer ajudar. Mas eu acho que comunicação, ter prioridades e algumas coisas você acaba abrindo mão ou deixando um pouco mais para frente. Em termos, por exemplo, eu senti que grandes leituras... Estava aqui na Plenitude, a gente estava vendo um monte de livros lindos, adorei, sabe? Eu estava mexendo num playground... playground dos crentes. De livros, estava adorando, né? Mas foi uma fase que eu acabei lendo menos e livros menores, mais curtos. Até eu quis escrever o meu jeito bem leve, até não muito grande, para saber... Conseguir alguém que está tendo filhos, conseguir ler, não dá para ser aquela 500 páginas densas, né? Então tem essa transição, essa fase, e ali, a questão, interessante você fazer a questão da academia. Foi uma época que eu engordei um pouco. Só comia Nutella. Porque era emocional o negócio, sabe? Você queria energia física e consolo emocional. Eu, nas tardes, eu me abaixava a energia, sabe? Depois do almoço, depois de ter dormido pouco e tal. Sim. Aí eu comia Nutella com a colher, muffin, ia pro bar de manhã e eu pegava um cappuccino lá
na Itália um cornetto, um croissant com chocolate, aquela bomba calórica, sabe? Que eu achava pra mim ia me ajudar com produtividade e conseguir trabalhar, mas na verdade não ajudava muito, era mais engordar mesmo. Criou até a barriguinha. Um pouquinho. Aí depois, eu lembro que alguns anos, aí sabe, cai a ficha, falou, opa, calma aí, deixa eu cuidar de mim. E aí deu certo. Eu voltei a correr pra academia e tudo mais. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que foi algo que eu não perguntei quando a gente tava batendo um papo, mas por que a Itália? Legal. A gente nasci e cresci em São Paulo e quando eu senti um chamado para o ministério na adolescência, era um ministério em geral, eu pensava em ser pastor aqui no Brasil, mas com o tempo eu conheci minha esposa que tinha um chamado missionário para fora. Não sabia ainda para onde. E quando a gente se conheceu, a gente falou, vamos entregar nas mãos de Deus e ver o que Deus como guia a gente, né? E aí eu, na verdade, acabei sendo tocado um pouco mais vendo tantas boas coisas acontecendo no Brasil, sabe? Igrejas chegando, crescendo, pessoas abraçando a fé em Cristo, ministérios como Plenitude, como outros, sabe? Editoras. E fala, puxa, eu podia, quem sabe, ser mais útil em algum outro lugar. Sim. E vendo também alguns bons sinais de impacto evangélico no Brasil, até algumas poucas influências na Igreja Católica também. Eu lembro que uma vez eu fui, tinha um turista, um amigo nosso visitando aqui, a gente foi na Praça da Sé, lá em São Paulo, e eles estavam tendo um culto ao ar livre, e alguém que parecia ser ou um cardeal, um bispo, alguma coisa de gente importante, estava lá fazendo a missa lá, e eles estavam cantando uma música evangélica, que na época era... Como que era? Eu lembro em inglês, era I want to know you, I want to hear your voice. Aquela música ali, né? Eu falei, puxa, o pessoal aqui fora fazendo uma coisa diferente, cantando músicas nossas. Eu falei, puxa, seria legal ter uma presença evangélica maior em Roma em si. Foi um pouco a parte da minha chamada. E dela, ela trabalha com um ministério evangelístico chamado Aliança Bíblica Universitária aqui no Brasil. E estava buscando alguém para trabalhar lá em Roma. A maior universidade da Europa foi em Roma. Aí nós nos sentimos chamados e Deus foi um pouco abrindo portas. E nós todos nos sentimos chamados em um senso de paz para mudar para lá. Legal. Eu até separei uma página aqui do livro para a gente ler. Deixa eu ver aqui, cadê aqui? Página 58, isso. Quando nós nos tornamos pai pela primeira vez, aquela rotina que a gente tinha ou que nós não tínhamos, ela vai por água abaixo, porque a nossa vida vai mudar. Eu separei aqui a página 58 do livro para a gente ler, que eu achei muito interessante isso, que diz assim: no começo eu só sabia que a minha vida tinha acabado. Estava em pedaços. Tudo era sombrio. Ouvia falar das conquistas profissionais dos meus amigos e sentia que todo mundo estava avançando enquanto eu tinha empacado. Se avistasse um casalzinho se beijando em público, pensava, por que isso não acontece mais comigo? Como é que fui entrar nessa? A vida em família era um peso, o casamento uma roubada. Nem uma noite de sono eu tinha mais. Eu achei muito interessante porque aqui você... fala o que é a realidade mesmo de ser pai. Não, mas porque você tá ali... Claro, você ama a esposa e as crianças, mas você sente um pouco daquela falta, sabe? O começo do namoro, ou ir pro trabalho, sabe? Ir pra academia antes de ir pro trabalho, aquela rotina que você consegue ter sob controle, né? Tem momentos que o desgaste emocional, cansaço físico, chega em momentos que você fala, puxa, o meu negócio é ir pra Nutella, alguma coisa, né, pra te tirar pra cima. E ali eu quis ser bem sincero, sabe, pro pessoal não ter essa visão romantizada, né? E, claro, aí depois eu via que eu notei que, pelo menos pra mim, era parte do meu ciclo biológico, tem muita energia de manhã, de tarde, especialmente se eu exagerava no almoço. E aí eu exagerava muito no almoço. Aí o metabolismo ia lá pra baixo, entendeu? Aí eu tinha 2-3 horas e tava, não consigo. E é ali que eu sentia esses pensamentos mais sombrios. Aí depois, no final da tarde, depois tinha a brisa, no final da tarde, fazer um pouco de exercício físico, aí tava melhor. Mas poder reconhecer isso, né? E não ter essa visão romantizada mesmo. Olha minha cara de sono, eu tô com sono hoje. Por quê? Tenho 2 crianças pequenas em casa. Não tem que eu acorde de madrugada, aí o filho quer vir pra cama, aí eu vai lá pro quarto ficar com ele, porque a gente não gosta de deixar ele na cama com a gente, sim, né? Sim. Não atrapalhar sim. A nossa vida até como casal.
Então, tudo isso vai sugando a nossa energia. Vai. E acho bom a gente entender que é uma fase, é pesada e é assim mesmo. E quando a gente conseguir aceitar isso, sabe? Porque senão passa, tem alguma coisa errada comigo ou com a gente. E não, é a fase, é muito cansativo mesmo. E depois vai entrando nos trilhos, vai se organizando, as crianças vão crescendo e aí depois dá pra ir pra academia todo dia e dá mesmo. Dá pra equilibrar a vida. Dá mesmo. No livro você conta que comemorou quando dormiu a primeira noite, quando o neném dormiu a primeira noite inteira, né? Porque isso daí é uma vitória pra gente, né? A gente acordou e falou, será que ele morreu? O que aconteceu? A gente foi lá e tava respirando, tava vivo. A primeira noite você fala, puxa, a gente sabe quando a gente celebra, se abraça, a gente tinha conta uma história que a gente tinha uma amiga muito querida, que ela era, estudou pedagogia, ama crianças, adorava ser mãe 100%. A gente sabe quando você idealiza outra pessoa, né? A gente fala, vamos até ligar pra ela, falar que o nosso filho nasceu e dormiu direitinho e tal, né? E aí é uma alegria. Aí depois foi uma exceção, porque depois a criança voltou a acordar de noite. Você passa por fases e fases, né? Mas eu lembro que aquela manhã foi especial. Hoje foi uma manhã que eu comemorei, assim, porque o Isaac dormiu, deitou às 10h30 e acordou hoje às 8 horas. Show de bola, ótimo, que bom. Então que foi bom. uma... Recorde. Eu pensei, acho que o livro do Pastor René já tá fazendo efeito aqui em casa. Pensei que o Isaac, com 1 ano e 10 meses, já leu o livro e viu que tem que dormir a noite inteira. Então foi assim, hoje de manhã. Aí eu entrei pra tomar banho, era que eu saí, ele já tava nos braços da mãe na cama. Legal, tá bom. Legal. Pastor, a nossa vida hoje é muito diferente da vida que nossos pais tiveram no passado. Hoje nós temos muito acesso à informação, coisas para nos distrair, tem celular, videogame. Eu gosto de videogame. Sim. Jogo também Sim. gosto bastante. Temos mais coisas para nos entreter. Coisa que nossos pais não tinham naquela época. Como o senhor programa o seu tempo durante o dia? Como conciliar o tempo para você ter tempo com os filhos? Porque eu acho que as crianças mais precisam hoje, mais esperam dos seus pais, são pais presentes, né? Você ter tempo com o seu filho. Como que você concilia a sua agenda? Boa pergunta, Hugo. É um desafio. Ainda mais hoje que tem todo o fenômeno, depois da pandemia do smart working, que você não tem essa divisão entre escritório e casa. Você está trabalhando em casa, né? Eu também não tinha escritório lá e eu senti que o nosso filho ele começou a bater nas teclas do computador. No começo eu achei que ele queria trabalhar que nem eu no computador. Depois eu percebi que ele estava batendo no rival pela atenção, sabe? Tipo, vou bater nesse computador aqui. E aí, e é um desafio. Eu acho que a gente conversando e sentindo que a gente consegue se organizar como família. E aí tem os blocos de tempo que dedica para o trabalho e blocos que você dedica para as crianças. E ali, quem está para ministério também, ou um trabalho que não é estruturado muito claramente as horas, para mim a gente ajudou a colocar marcos no dia. No nosso era a chegar até o final da tarde, aí ter tempo com eles, às vezes levar para parquinho, dar de comer, depois dar de dormir, levar banho, essas coisas. E aí, se a gente tinha alguma coisa ministerial de noite, a gente tentava fazer o pessoal chegar em casa quando eles já estavam dormindo. Aí a gente podia fazer uma noite de estudo bíblico, jantar e tudo mais, ou ir na casa de alguém, mas um jeito que a gente tinha aquele bloco de tempo que a gente tentava dedicar para as crianças e fazer isso. E também o sábado. Ainda é fácil que na vida, com amizades, ministério e tudo mais, vai tomando tempo, né? E a gente resolveu dedicar também o sábado como dia de família. Tem vezes que tem alguma coisa, algum compromisso, algum casamento, tem que celebrar e tal, mas a tentar dedicar o sábado, a maior parte dos sábados, em família. Aí a gente faz a nossa rotina de ir para academia de manhã, levar as crianças para um parquinho, comer fora, ter um tempo, jogar um jogo, sabe, juntos como família, ou assistir um filme da idade deles, assim, e estar com eles. Tem esses tempos também. Legal. Eu não lembro de quem eu ouvi isso, se não me engano foi do pastor Douglas Gonçalves, que ele disse que nós temos que gerar memórias com os nossos filhos. Né? Tem uma coisa assim que eu lembro muito com meu pai, que meu pai sempre gerava memórias com a gente. Eu sempre gostei de jogar futebol, eu joguei amador na categorias amador aqui em Campinas, e meu pai sempre tinha tempo comigo quando eu ia jogar futebol. Então, eu tenho muito isso forte comigo. Quando eu for pai, eu vou querer gerar memórias que fiquem marcadas na vida dos meus filhos. Isso, acho fundamental. Isso é ótimo. Outra coisa que a gente faz é tentar usar as viagens também. Ótimo. E sabe, esse momento, sabe que tá aquela foco de família, sabe? Tentar fazer coisas, não precisa ser nada caro. Lá a gente viaja, até a gente troca casa.
uma família vem na nossa casa, vem na casa de outra pessoa, não paga hotel, aí tem toda a estrutura, sabe, de quarto, cozinha e tudo mais, né? E aí, então não fica caro, mas aí, sabe, a gente tem momento com eles, sabe? São coisas que eles gravam e às vezes agora eles começaram, eles querem ver videozinhos deles quando a gente gravava no celular. Quando eles eram pequenos, sabe, abrindo de presente de Natal quando tinha 3 anos, por exemplo, né? Aí como eles eram felizes pro Hot Wheels, e agora é o jeito deles até pensar sobre a própria infância e ver essas memórias, né, que a gente vai construindo, gerando, são importantes. Né? Oh, isso é uma coisa que eu até conversava com a minha esposa esses dias, porque o que os nossos filhos vão poder ver de memórias é muito mais do que nós víamos. Muito mais. É verdade. Eu tenho algumas fotos amareladas lá em casa, impresso, né, no papel, mas eles vão poder ver vídeos e coisa, é verdade. Coisa que não tinha facilidade naquela época, que não existia. Não tinha. Quando passou a existir era muito caro também. Não, e era só filme revelado, né? Eu lembro. Eu lembro. Então as memórias vão ficar sempre muito vivas, né? Eu em casa, pelo menos, procuro fazer muito vídeo deles. Legal. E deixar salvo para que dia a gente... Tá certo. Possa mostrar para eles. Legal. Como que foi chegar na Itália sem igreja, com convicção de chamado e com uma criança de 2 meses? 2 meses e meio, 2 meses, né? Com a esposa querendo conhecer, ou você, não lembro se era você, a esposa querendo conhecer Florença. Querendo dar um rolê em Florença. Isso. Foi legal. A gente pousou em Milão, alugou um carro para ir para Roma. E aí ela queria dar uma passadinha, olhar, a gente discutiu no carro, ia estar tempo, não acabei fazendo. E foi legal. Teve um momento lá de apreciação, sabe? Você está chegando num novo lugar e construir uma casa num novo lugar, né? Sim. Pra gente foi lindo e foi muito difícil. A gente teve um processo de morar em países diferentes, em ter intercâmbio. Eu estudei na Alemanha e ela na Noruega. A gente se casou, estudamos no Canadá, voltamos para o Brasil. E aí quando a gente mudou para a Itália, foi a ideia de, sabe, vamos construir nosso lar aqui. A gente até deu nome italianos para nossos filhos, né? Pietro e Matteo. E a gente queria chegar lá, sabe, montar casa... Senti que agora a gente ia ser estável num lugar. Então a gente chegou com muito, muito gás, querendo começar ministério e tudo mais, mas sem uma rede de suporte por perto. Não tem avós para cuidar de criança, não tem tios, não tinha escolinha ainda porque a criança era pequena, né? E aí foi desgastante. Mas Deus foi bom, foi uma fase que eu mais lembro com mais carinho e que você ir descobrindo as coisas num outro lugar e aí sentiu que Roma a gente conhecia mais, não tanto a parte turística, mas mais, sabe, os parquinhos, onde tinha gangorra, onde tinha, sei lá... Gira-gira, piscina de bolinha. A gente foi descobrindo a cidade desse jeito, assim, né? E aí... mas foi muito legal. Assim, você vai descobrindo aos poucos, é uma coisa legal fazer como família, né? E fazendo isso junto. Como é ficar sem... Eu até marquei aqui isso dentro dessa pergunta. Como que é ficar sem nenhuma rede de apoio? Porque, eu tenho uma grande rede de apoio. Aqui eu saio para jantar com a minha esposa. Sim. Eu consigo deixar com os avós que amam ficar com os netos. Então, eu vou viajar, às vezes, viagens, eu consigo deixar o meu menino ir só com a minha esposa. Legal. Como é ir para um lugar e não ter 0 rede de apoio? Isso é uma coisa que é difícil e você tem que criar. E nisso eu senti que a própria igreja que a gente começou virou muito a nossa rede de apoio. De, sabe, eles terem pontos desculpa, o referimento de pontos de... Referência, desculpa. Obrigado. Vai bagunçando. Pontos de referência, sabe? Pessoas mais velhas, casais. Tem, por exemplo, um casal de senhores da igreja que traziam, sabe aqueles ovos Kinder, assim? Todo domingo trazia ovos Kinder pra eles e tal, né? Isso foi muito legal. Mas a gente sentiu que no começo foi difícil, sabe? Porque a gente chegou, a igreja não tinha lá ainda, não tinha escolinha ainda pra gente poder acessar. E aí... tinha eu e a Sara para tentar lidar com isso. E aí a gente começou... Um lado foi começar a idealizar e romantizar algumas coisas, tipo a escolinha. O primeiro dia que a gente levou, sabe? É um sentimento de gratidão. Fala, olha, a gente pode ir agora em Itália, esse lugarzinho, vou cuidar dele. E então eu posso trabalhar sem culpa, sabe? Com a criança do lado e tal. Foi isso, e lá é uma cultura onde os avós são muito, muito presentes. Muitas vezes os avós buscando as crianças nas escolinhas, né? Quando os pais trabalhavam ainda. E vinham umas avós, aquelas senhorinhas assim, sabe? Já traziam
um pedaço de pizza quentinho pra criança comer já na saída, sabe? Aquela coisa meio mimada, né? E a gente fala, nossa, aquelas senhorinhas, puxa, a gente podia ter uma avó por perto, ajudar a gente e tal. Mas aí você vai construindo aos poucos e a gente fez em termos de essa estrutura familiar, as viagens, aí pedir ajuda, a gente... os avós começaram a visitar a gente uma vez por ano, e vocês cuidavam das crianças para ter um tempinho fora, sabe, uma noite fora e tudo mais, senão você não aguenta, né? Não aguenta. Uma coisa que as pessoas veem aqui, você falando, nem imagina que você é dançarino de salsa, né? Isso não, hein? Tem tema, não sou não. Eu dava muita risada na hora que eu li essa parte do livro. Ai, que bom. Eu contei porque a Sara queria fazer um curso de dança por anos. Eu sempre dizia, de jeito nenhum, odeio dançar e tal, né? Aí ela falou, chegamos num novo lugar, vamos conhecer pessoas, um ambiente que não é só sobre criança, quem sabe a gente até consegue compartilhar fé com alguém. E aí eu acabei topando, mas pra mim era, sabe, aquela tortura semanal. Eu lembro que na época eu estava lendo uma biografia do Bonhoeffer e eu acabei me identificando demais com o Bonhoeffer. Eu falava, puxa, ele estava sofrendo pelo evangelho ali, tudo aquela coisa contra o nazismo, e eu estou fazendo esse curso de salsa aqui. Era a minha cruz semanal, sabe? E aí, mas foi legal, sabe? Foi um tempo de conexão como casal. E aí acabamos, um rapaz depois veio, se batizou e abraçou a fé e tudo mais. Mas é aquela coisa que você sai da sua zona de conforto, né? Seja amor pela esposa, seja para viver uma coisa legal juntos e tudo mais, seja compartilhar algo com alguém. Mas foi um capítulo que eu, pelo menos, dei risada escrevendo. Foi rindo sobre a minha própria tortura da época, né? Mas desde então, nunca mais dancei, não quero dançar. Desistiu. Tô fora. Desisti. Cansou de pisar no pé das pessoas. Não era bom, não. Eu até pensei em marcar um podcast ano que vem, quem estiver aqui pelo Brasil. Dá uma dançadinha aqui, pastor. A gente tira a mesa daqui, vem com a esposa e mostra pra galera. Esqueci tudo. Eu li no livro também que a questão da escola foi algo difícil para vocês, né? Estava num país novo, escolher uma escola. Como fazer nos dias de hoje? Porque assim, hoje a gente tem um grande problema, pelo menos no Brasil. Eu não sei como é isso na Itália. Mas no Brasil hoje nós temos um grande problema que as escolas se tornaram lugares onde as nossas crianças são doutrinadas. Elas não estão indo mais para aprender matemática, português, ciência, elas estão indo para aprender sobre política. Então, isso se tornou um problema dentro do nosso país, né? E as pessoas não têm condições hoje de colocar... Nem todas as pessoas têm condições de pagar uma escola particular cristã para os seus filhos. Entendo. Como fazer com isso hoje? Puxa, isso é uma boa pergunta, Diogo. Eu acho que a gente explicando as coisas para eles, e às vezes até um pouco antes que a escola vai fazer, sabe? Dar categorias para eles entenderem o que vai chegar. Porque, por um lado, a gente tem o instinto de querer evitar, né? Que aquilo chegue neles, coisas não boas, influências que qualquer que seja. Mas, por outro, vai chegar, sabe? E aí a gente tenta, sabe... tipo, agora, por exemplo, a gente vai fazer uma série sobre apologética na igreja. E eu quero muito fazer até para os meus filhos, são pré-adolescentes, e para eles ouçam, sabe? Sobre ciência e fé, outras religiões que eles têm uns amiguinhos, por exemplo, amiguinho muçulmano na escola. Colocaram bandeira do arco-íris no começo na frente da escola. Começar a explicar tudo isso, sabe? E para eles poderem entender o que é, o que não é, o que a gente recomenda, o que a gente não recomenda. Porque essas influências vão chegando. Sim. E a gente pode tentar, no máximo, postergar um pouquinho, mas depois eles têm que saber entender, saber responder, saber ter respeito, mas ter discernimento também. Se posicionar. Não é fácil. Sim. Como que é isso na Itália hoje? Assim, porque a gente conhece a realidade do Brasil, mas como que é isso na Itália? Eu acho que muita gente que vai escutar aqui esse podcast nem imagina como é uma escola na Itália. Lá meio período inteiro. A escola clássica normal é até as 4. Então tem até comida lá. E a ênfase muito grande na comida. Come pizza, muita massa, macarronada. Até tinha eles davam um menu para os pais, tipo, o que vai comer de primo, que é a pasta, secondo, que é carne, e contorno, que é salada, verdura e tudo mais. Eu falava, puxa, eles comem melhor que a gente, comem melhor na escola do que em casa, né? E aí, então isso era muito bom.
as primeiras, a escola da infância, da primeira quinta série, a gente achou bem um bom jeito. Elas eram bem afetuosos, as professoras, a gente ficou feliz. Mas agora, a partir agora chama ensino médio no Brasil, né? Da quinta, oitava série, né? A gente começou a notar que muita ênfase em absorção de informação, em memorizar, sabe? Datas, coisas. E não tanto ensinar a criança a raciocinar, sabe? E aí... Então, muitas vezes estão tentando memorizar um conteúdo e ali uma outra coisa da cultura, é uma cultura muito mais verbal, sabe? As provas não é tanto teste escrito, mas se você falar com a professora, você explicar com a voz. Então, é uma cultura muito articulada a falar, mas também que pode ser uma coisa que você memoriza, mas depois você esquece, né? Então, estou tentando acompanhar eles, mostrar, dar umas influências de fora, dar coisas para eles lerem também, conversar em casa e sentir como que é o jeito didático, né? E tentar ir ajustando e complementando conforme for a necessidade. Legal. Qual que foi? Eu não fiz uma pergunta aqui sobre o assunto de pai, mas qual que foi o seu maior desafio como pai? O seu maior? Qual assim, você falou? Top one. O top one, assim, nossa, isso foi realmente assim muito difícil para mim. Para mim foi a minha tendência a me desconectar e ficar no meu mundo interior. Que desde a infância, é um mundo bonito, rico, sabe, de reflexão. Eu sou uma pessoa introvertida, né? E chegar em casa, sabe, o momento de se desconectar, de relaxar. E não de se conectar e estar presente, né? E ali, para mim, foi uma questão principal. Eu queria fazer, eu tentava fazer, mas muitas vezes, até os meus pais, os filhos hoje, que são mais velhos, falam, tô no jantar e falam, papai, onde você tá? Tipo, não tô acompanhando o que eles estão falando, sabe? E aí tentar forçar e fazer isso e ter essa consciência disso. Porque para alguns é mais fácil, para outros mesmo, mas pelo menos pessoalmente essa foi a minha questão principal. Aquela coisa de chegar em casa, como eu gostava de fazer. De jogar o videogame, ficar ali meia horinha só na caixa do nada. Isso acaba, vendo né? o que tem no celular, as mensagens e tudo mais, né? E tem que ter um espaço para isso, mas numa medida certa também, né? Não, e a gente que chega em casa, eu chego em casa, minha esposa ficou o dia inteiro com as crianças. Quando eu chego em casa, tá com a cabeça desse tamanho. Que ajuda, cara, justamente. Tem né? que ajudar. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Um pai que quer ser preso. A gente tem que trabalhar, não tem como, a gente tem que sair. Mas no momento que a gente tá em casa, a gente tem que se esforçar por isso, né? Com certeza. É o esforço. Não tem. É uma luta, não sempre a gente consegue, tem muita graça se a gente não consegue, mas tentar fazer, né? E aquela coisa, eu acho que a gente aprende também sendo pai. Também. Porque por mais que você leia artigos, livros, ensinamentos, vão te dar um norte, vão te ajudar. Bom. Mas é quando você se torna realmente que você vai aprender, você vai achar a sua mão. Exatamente. É prática, é questão, fazendo, você vai se descobrindo e vai ganhando confiança também, né? Sim. É uma coisa que eu me sentia despreparado no começo, mas aí vai ficando com mais confiança, vai tentando e vai aprendendo. A vida ensina a gente. O segundo filho a gente tira de letra, fica muito mais fácil, Fica muito mais fácil. É bem menos... a gente tem menos crise, né? Sim. E é mais cansativo fisicamente, talvez, porque tem 2 crianças pequenas, se for o caso. Sim. Mas essa parte mais emocional e tudo mais é mais tranquila. Pastor, uma pergunta que a gente faz para todos os convidados aqui no final, chegando mais para o final, e eu quero te fazer também. Queria que, como a gente vende livros, nosso trabalho é esse, eu queria que você citasse 2 livros que mudaram a sua vida, com exceção da Bíblia. A Bíblia a gente já sabe que esse é o top 1 da nossa vida. Mas 2 livros que você leu e que marcaram a sua vida. Eu adoro o C.S. Lewis. E para mim, descobrir ele na adolescência, eu lembro, sabe, lendo o Cristianismo puro e simples e sublinhando um montão de coisa, aquilo me marcou muito, sabe? A clareza dele, a profundidade, a elegância com que ele escreve. E ali, sabe que você fala, eu escrevia, sabe, uma frase ou 2, sabe, um pouco ecoando o que ele tá falando nas margens, e ali foi uma das primeiras coisas, eu falei, puxa, às vezes eu gostaria de escrever alguma coisa, sabe, com aquela inspiração que te inspira, uma ideia que você coloca ali, né, aquilo foi muito legal. Um outro
Um outro autor que me marcou muito recentemente é o Tim Keller. Sim. E ele tem muitos livros muito bons, mas acho que talvez foi como chama em português? Ídolos e Enganos? Não, Ídolos do Coração. Não, Ídolos do Coração não é. Deuses Falsos. Deuses Falsos? Deuses Falsos, isso, esse. Ídolos e Enganos é o jeito que ele traduziu no italiano. Sim. E aí, o jeito que ele trabalha ali, as histórias da Bíblia e entrando no coração, sabe? Penetrando, sabe, nossos ídolos, nossos medos, apegamentos e tudo mais. Aquilo foi um outro que me tocou muito, um livro legal. E um pouco mais recente, né? Sim. Mas aí tem muitos outros, aí vai indo. Sim. Agostinho, Bonhoeffer, aí vai indo, né? Livro para criança, que você lê com os filhos, sabe? Aquela historinha de simplinha assim também, aí vive com eles, né? Eu tava dando uma olhada no seu Instagram ontem para te conhecer melhor, mas parece que eu vi você sentado no lugar, era com o Tim Keller que você estava sentado? Isso. A gente é uma igreja que faz parte da rede do City to City. E ali, aí eu pude conhecer ele em alguns eventos. Aquele foi um evento que a gente fez com eles em Nova York. Eles fizeram um evento, chamaram eu e a esposa, a gente contou testemunho, apresentou, foi o MC do evento, né? Apresentadores. E ali teve aquela conversa com ele. Legal. Eu vi lá a foto de vocês sentados juntos. Pastor, eu queria que você... Apresenta o livro, pastor. O seu livro está aqui, a câmera está ali. Apresenta o seu livro aí, pessoal. Por que eles deveriam comprar esse livro, o seu livro, uma mensagem para os pais? Obrigado. Para mim, primeiro de tudo, muito gostoso estar com vocês, conversar, conversa gostosa e conversando, né? Eu acho que eu escrevi esse livro, pensando para o pessoal, é uma oportunidade, penso, de transformação pessoal, de você... é uma nova fase de vida. Que, pelo menos para mim é uma coisa que eu comecei a refletir sobre essa transição, sobre mim mesmo, e que você pode ou se estagnar ou até decair, ou ser um trampolim de crescimento pessoal, né? E acho que é uma coisa, sabe, uma das chances que a gente tem na vida para nós mesmos. Mas também, pensando nos filhos, é uma oportunidade de, sabe, transmitir uma bênção paterna, masculina, que acho que seja o pai, seja a mãe, tem coisas únicas para dar. E ali é uma coisa que, se a gente não fizer, os filhos vão passar a vida inteira procurando isso, sabe, no sucesso, conquistas profissionais, sabe, aquela aprovação masculina do pai que não recebeu do pai, sabe? Sim. Então a gente quer dar isso para os filhos, essa presença, essa voz, o toque, a afirmação, acreditar neles, correção quando necessário, sabe? E é uma oportunidade de fazer muita diferença na vida deles. E depois dos netos, porque o jeito que a gente formar eles é o jeito que eles vão formar os filhos também, né? Então, encorajo. Eu, pelo menos na época, para mim, a paternidade não é um tema que tinha refletido muito, mas a gente tem muito potencial para a gente ter impacto na nossa vida e na vida de quem a gente ama também. E, além disso, em outras pessoas também. Que bênção. Bom, o livro... Eu quero falar minha indicação aqui para você que se interessou pelo livro. Eu estou lendo o livro e eu falei para o pastor isso nos bastidores, que é uma leitura muito fácil e dinâmica. Eu e minha esposa temos um nome que a gente dá para livros fáceis de ler, livro Netflix. Legal. Que você vai lendo um capítulo, você já quer saber do outro, e você está lendo, você nem viu o capítulo acabar, já começou outro, então é uma leitura muito, muito, muito fácil. Eu quero também deixar aqui, sempre deixo uns bônus aqui para a galera poder comprar o livro, pastor. Legal. Então nós estamos deixando aí o Richard, tá na tela aí, Richard? O Richard é uma benção. Vou deixar aí um QR Code aí na tela para você, com desconto de 10% nas próximas 24 horas para você que quer comprar o livro. Se você assistiu o podcast aí, gostou, curtiu, então hoje, que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 9. Dia 9, Mas o podcast vai sair no dia 15. Dia 15 do 7, então, até o dia 16 do 7, você vai ter um QR Code aí de 10% de desconto para você poder adquirir o livro aqui do pastor René. É isso mesmo aí, produção? É essa data mesmo, Richard? Pode corrigir aí. Acredita aí, Richard. Vai sair na terça-feira, dia 18. Terça-feira, dia 18. Então, ó, na minha véspera de fazer 40 anos... Opa! Eu vou fazer 40 anos dia 19 do 7. Você vai ganhar um desconto nesse livro. Olha aí, aproveita então. Lembra do Diogo que fazia 40 aí? E como presente para você mesmo. Sou pai de 2 crianças pequenas também. Então você vai encontrar aí no site da
plenitudedistribuidora.com.br. Tá o descritivo aí no YouTube, aí você pode acessar aí e ver até quando você consegue o desconto. Pastor, obrigado. Obrigado. Foi um tempo muito legal. Acho que é um assunto muito bom de falar sobre filhos, né? Que é algo que a gente ama tanto. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Você mora na Itália, está aqui no Brasil, nos atendeu aqui, então a gente se sente muito honrado por isso. A honra foi minha. Obrigado pelo convite. Adoro, adorei a conversa, o trabalho de vocês, sabe, a literatura, quanta importância, quanto toca a gente, né? Quanto de coisas boas a gente pode receber através dos livros. Acredito muito nisso. E obrigado pelo convite. Foi gostoso conversar. Pastor. E seja o papo que a gente teve antes, seja agora o podcast e o pessoal que está aí com a gente. Obrigado. Foi um grande prazer. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Pastor, a gente sempre pede para o convidado aqui terminar orando. Amém. Ótimo. Orando pelas pessoas que estão nos assistindo. Vou orar então, o pessoal que está assistindo, pode ser? Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de a gente estar junto. E a gente confessa, Senhor, e lembra que somos filhos de um Pai. Que em Cristo não somos órfãos, Senhor. Amém. Recebemos um Pai, Senhor, por fé, graças ao sacrifício de Cristo. E a gente quer ser, Senhor, filhos e pais, a sua imagem e semelhança. Amém. Queremos transmitir, Senhor, o teu caráter, a sua paz, o seu amor, Senhor, a sua graça, Senhor, para os nossos lares, onde a gente trabalha, onde a gente está. E espero, Senhor, que essa conversa, esses momentos, Senhor, possam ser pequenos novos passos, Senhor, para a gente continuar a caminhar nessa, continuar a pegar na tua mão, Senhor, seguir o exemplo de Cristo e transmitir, Senhor, essa bênção para os nossos filhos, esse apoio para as nossas esposas, Senhor, se essas colunas, Senhor, para os nossos lares, para as nossas igrejas, pede a sua bênção nisso, Senhor, para todo mundo que está ouvindo a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nos ajude para que conteúdos como esse cheguem a muitas pessoas do Brasil. Deus te abençoe, um beijo aí para você.